Brasil atravessa mais um momento de crise no setor energético, dessa vez agravado pela aprovação na Câmara e no Senado da medida provisória 1031, que autoriza a privatização da Eletrobras e suas subsidiárias. Para falar sobre este assunto, o Opinião Pernambuco de hoje recebe o professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor aposentado, Heitor Scalabrini. Professor, seja bem-vindo. Olá, Valdir. Mais uma vez, um grande prazer estar com você e com todos os telespectadores. E então, o Opinião Pernambuco, ele também é exibido nas rádios Universitária FM, 99.9 MHz, na Rádio Universitária AM Paulo Freire, 820 kHz, isso no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. E para você que nos acompanha na rádio, eu sou Valdir Oliveira. Bem, professor, as informações sobre crise no setor energético muitas vezes são bem desencontradas. Elas não chegam com clareza e objetividade, mas a conta de luz, ela chega muito clara e as pessoas ou pagam ou ficam sem esse serviço. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre o que se anuncia como sendo o principal motivo dessa crise. É como se fosse problema de chuva, né? Falta chuva para encher os reservatórios. Essa chuva ela está sendo usada como bode expiatório. Até que ponto o problema ele é mesmo de gestão e não um problema provocado pela natureza? Bom, me parece que, mais uma vez, a história se repete, né? Agora mesmo estamos fazendo 20 anos, ou seja, em 2001, que nós tivemos uma crise também, que foi chamada apagão, né? Uma crise de abastecimento de energia. Claro que de lá para cá, nesses 20 anos, muito se mudou, né? Se transformou no sistema elétrico brasileiro, né? Tivemos mais inserção de outras fontes na matriz elétrica, tivemos um aumento das torres e das linhas de transmissão que une mais o país em termos de levar energia de uma região a outra. Ou seja, além desses 20 anos passados, tivemos modificações grandes no sistema elétrico. Todavia, a questão do abastecimento, né, novamente, ela se retorna para a população. E isso é uma questão que merece uma reflexão, e mais do que uma reflexão, de uma ação, para que isso não volte a repetir. Ao meu ver, muito se dá por causa da questão do planejamento mesmo, né? A primeira questão que eu coloco como a causa principal dessa situação, chamada hoje de crise hídrica, é uma questão de planejamento. A segunda questão que eu coloco é uma questão da incompetência das pessoas que estão à frente do sistema elétrico brasileiro, não é? E a terceira questão que eu coloco é uma questão que temos que levar em conta as chamadas mudanças climáticas, não é? Que tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. A primeira questão que eu coloco, é do planejamento, é a completa falta de planejamento, né? E isso muito ligado a questões das mudanças climáticas. Nós já sabemos muito bem, a ciência tem nos mostrado que o desmatamento da Amazônia é uma causa importantíssima da redução, não é a única, mas é uma causa importante da redução das chuvas, principalmente no sudeste e no centro-oeste do país. Porque hoje o problema, Valdir, está se colocando nessas regiões. É lá que os reservatórios estão com baixo nível de água. E é lá também que as usinas hidroelétricas chegam a fornecer mais de 60% da energia elétrica para todo o Brasil. Então, o problema hoje concentra em uma região que é fundamental que os reservatórios estejam com bastante água, porque ainda hoje 60% da energia elétrica que é produzida no país e que nós consumimos, ele vem das hidroelétricas. Os outros 25% das termoelétricas, os 10% da energia eólica e o restante aí entre a energia solar e outras usinas de geração de elétrica, mas ainda temos a hidroelétrica como a maior fornecedora de energia para nós. E é lá nessa região sudeste e centro-oeste aonde estão os maiores reservatórios, as maiores usinas hidroelétricas. Então, podemos dizer que também é um problema
é um problema pontual daquela região, não é? E a gente sabe muito bem que as chuvas naquela região, através de um estudo importantíssimo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que falaram dos chamados rios voadores, né? Ou seja, aquele volume de água, né? Aquela massa de água na forma de vapor que a floresta amazônica fornece, ela chega até essa região e acaba se precipitando. Com o desmatamento da floresta, cada vez mais temos menos água caindo nos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, aí, quando eu digo planejamento, é em função de levar em conta uma coisa que, como eu disse e repito, a ciência tem nos mostrado. A questão das mudanças no clima, da emergência climática que passamos hoje, ela tem levado a que nós redefinimos muito essa questão do planejamento. Ela tem que entrar no planejamento, e isso não foi Professor, feito. Pois não. Quando o senhor fala em planejamento, o senhor está, de certa forma, fazendo uma crítica, e eu perguntaria, essa crítica é a falta de expertise no setor ou falta de vontade política para se fazer o planejamento da forma adequada? Não, eu acredito e sempre defendi que o planejamento energético brasileiro ele tem que ser regionalizado. Ou seja, nós vivemos num país muito grande, de extensão continental, temos características muito diferentes na região, temos fontes de energia também diferentes nas regiões, não é? Então, falta uma regionalização, ou seja, esse é o primeiro ponto, que os estados possam definir também a sua matriz elétrica, obviamente, não passando por cima na questão federativa, não é que nós somos um conjunto de estados aí, somos uma federação. A segunda questão em relação ao planejamento, Valdir, bem lembrado por você, é uma questão da democratização. Hoje, quem define a política energética brasileira são 12 pessoas, 9 ministros de Estado, ou seja, funcionários do Poder Executivo, que estão sentados no CNPE, que é a Comissão Nacional, é o Comitê Nacional de Políticas Energéticas. É um órgão de assessoramento à presidência, então ele é muito fechado, muito restrito, e são sempre quase as mesmas pessoas, são ministros de Estado, ou seja, não tem muito grau de liberdade com a questão do Executivo. Então, eu classifico essa questão da falta de planejamento, primeiro, a necessidade de regionalizar o planejamento energético pelos estados, ele tem uma participação maior. A segunda coisa, a falta de democracia, mais pessoas participando desse processo de planejar. Porque quando menos pessoas significa que tem mais influência, principalmente pelos lobistas, aqueles que estão interessados em, por exemplo, colocar energia nuclear no país, aqueles que estão interessados em construir as termoelétricas, sem ter só com uma visão de negócios, sem ter uma visão ampla das reais necessidades do país. Então, o planejamento passa um pouco por isso. Sobre a competência, não, temos excelentes técnicos, não é? Ou seja, principalmente na área elétrica, não é? Ou seja, temos aí um conjunto de técnicos que só dão orgulho para o Brasil. O Brasil ele tem andado na contramão de todos os planejamentos internacionais, de todas as percepções internacionais da importância de se cuidar do clima, de se cuidar do planeta, de se cuidar do ecossistema de uma forma global. E o Brasil tem sido avesso, inclusive, a essas propostas, a esses projetos, né, de contribuição com o desenvolvimento sustentável do planeta. E aí eu pergunto ao senhor, quando o senhor colocou, além do planejamento, a questão das mudanças climáticas, aí volta, né, essa percepção de que estar com um olhar aguçado em relação a essas mudanças climáticas seria importante, inclusive, para a economia do país. Isso volta, é um desinteresse do campo político, ideológico, de querer ser diferente? O que é que se passa nesse país para que a gente esteja nessa situação de crise tão profunda? Você tem toda a razão com a sua afirmativa. Realmente, os atuais e os antecessores, não vamos nos restringir aos atuais, mas os antecessores também, têm levado muito pouco em conta
o real significado dessas mudanças e transformado esse conhecimento científico em ações, não é? Em políticas. Então, isso realmente é um fato, né? Lamentavelmente, atualmente, né, nós temos um desastre na área ambiental, né? Temos um completo desastre. Inclusive, o próprio presidente sempre se colocou, né, contrário à preservação, e ele não só se colocou em termos de discurso, né, em ações também. Colocou um ministro do meio ambiente, né, que caiu, né, não suportou muito as pressões, principalmente as internacionais, não é? Porque realmente era completamente contrário. E nós estamos vendo a cada ano um aumento do desmatamento da Amazônia como nunca se viu. Então, é um fato essa questão. Então, o que eu acredito, Valdir, é que falta muito essa percepção. Mais do que percepção, são ações concretas em preservação do meio ambiente. E aí, energia e meio ambiente tem tudo a ver, porque toda vez que formos construir, gerar energia elétrica, de alguma maneira, nós vamos impactar o meio ambiente. E isso não importa se for energias renováveis, como o sol, os ventos, não é? E como se fosse também as termoelétricas a combustíveis fósseis. Todas essas fontes impactam o meio ambiente. Obviamente, aquelas fontes que intrinsecamente, que no seu processo de transformação de uma fonte de energia em energia elétrica, produzem os chamados gases de efeito estufa, como o petróleo e seus derivados, o carvão mineral, o gás natural, essas fontes de energia realmente elas vão ser passado. Em alguns países isso já está acontecendo de maneira acelerada. Lamentavelmente, no nosso país, o que tem acontecido, de fato, são políticas energéticas baseadas na construção de novas termoelétricas a combustíveis fósseis, a termoelétricas a energia nuclear, também a fazer hidroelétricas lá na região amazônica. São completamente contrários ao que caminha hoje a humanidade, não é? Essas são o pilar da política energética brasileira hoje, não é? Então, isso é preocupante, isso é muito preocupante, realmente. Isso, professor. Bem, a gente precisa fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, inclusive vou trazer essa questão da privatização da Eletrobras, né, logo após o intervalo. Então, aguarda que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre a crise no setor elétrico. E o nosso convidado é o professor Heitor Scalambrini, professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco. Lembrando mais uma vez que o programa Opinião Pernambuco ele também é exibido nas rádios Universitária FM 99.9 e na rádio Universitária AM 820 kHz. Bem, eu sou o Valdir Oliveira, para vocês que nos acompanham pela rádio. Professor Scalambrini, nós, na abertura do programa, e também deixamos claro já no bloco anterior, que a gente retomaria esse bloco falando sobre essa aprovação na Câmara e no Senado da medida provisória 1031, que autoriza a privatização da Eletrobras e suas empresas subsidiárias. O que isso representa para o setor elétrico, para a população brasileira, para as pessoas que são a favor ou contrárias aos programas de privatização? Eu queria só, em um minutinho, retomar o bloco anterior, porque eu fiz uma afirmativa e eu gostaria de esclarecer. É a respeito, quando eu disse que quando nós vamos gerar energia, independente da fonte energética, nós criamos impactos para a natureza, né? E eu citei as energias renováveis. Então, aqui eu queria fazer só um esclarecimento, que no caso da energia solar e da energia eólica, o impacto maior que está se dando nesse momento é devido ao modelo de expansão dessas fontes energéticas, que são modelos baseados em grandes centrais, tanto parques eólicos quanto usinas solares, não é? Porque há um outro modelo que eu defendo e que muitos iguais a mim também, que têm a mesma
percepção que é muito importante são as energias descentralizadas, aquela energia, por exemplo, a energia solar que você coloca em cima do seu telhado, não é? O impacto é muito menor se você tem milhares de painéis solares, e também na questão dos aerogeradores, não é? Bom, voltando à sua pergunta, eu queria esclarecer também que eu tenho dito sempre que foi um crime, lesa pátria, você privatizar a Eletrobras, uma empresa que é a primeira empresa de geração de energia, também de linhas de transmissão, né, da América Latina, uma empresa importantíssima para o Brasil, para a sua soberania, tanto uma soberania política quanto a soberania energética. E o que mais me preocupa nessa privatização é, por exemplo, no caso aqui da Chesf, da Companhia Hidroelétrica do Rio São Francisco, uma das subsidiárias da Eletrobras, que vai ser privatizada, é quem será o dono do rio. Porque você e todos nós nordestinos sabemos muito bem a importância que tem o Rio São Francisco, os seus múltiplos usos, que vai da irrigação ao turismo, à piscicultura, ao abastecimento de água daqueles... Agricultura familiar, professor. Agricultura familiar, enfim, e a partir do momento... E das hidroelétricas que nós temos. A partir do momento que você privatiza a geração de energia, você está privatizando o rio. Além disso, a medida agora provisória também, a 1055, né, sobre a questão da crise energética, ela tirou poderes da Agência Nacional da Água, tirou poderes do IBAMA e concentrou no Ministério de Minas e Energia também, que é o ministério que está ligado à geração elétrica. Então, essa é a minha maior preocupação. Obviamente, além da questão das tarifas, por mais mentiroso que foi as posições do ministro de Minas e Energia, uma pessoa que não conhece nada do sistema elétrico brasileiro, ele pode conhecer muito bem de energia nuclear, né? O almirante Bento Júnior, esse não conhece absolutamente nada, e mentiu deslavadamente para todos os brasileiros, dizendo que a tarifa vai cair. Não vai cair de maneira alguma. E não sou eu que estou dizendo, não. São próprias pessoas da ANEEL, próprios setores do governo que dizem que haverá um aumento pela privatização da Eletrobras. Então, eu acho que é uma catástrofe muito grande a questão dessa privatização, principalmente nesse momento que nós estamos passando, né, onde é fundamental que os brasileiros realmente tenham uma energia mais barata, né? Que é um absurdo sermos o top 5. Nós somos entre os 5 países que mais pagam caro a energia elétrica. Isso é um absurdo, pois a nossa maior parte da geração, como eu disse anteriormente, 60%, vem das hidroelétricas, que é uma das formas mais baratas de gerar energia. Então, alguém está ganhando com isso, e muito. Dentro desse pacote aí, né, que está contido nessa medida que possibilita a privatização da Eletrobras, quais são os pontos que a gente poderia destacar como mais perversos e que estão ali embutidos, os jabutis que estão contidos, né, nessa medida, né, que não chega de uma forma clara para a população e que a gente precisa destacar? Bem, uma delas é a reserva de mercado para as termoelétricas, né? Esse foi um absurdo, né? Ou seja, nessa medida provisória está lá que o Brasil deve comprar 8.000 megawatts das termoelétricas a gás em todas as regiões do Brasil. Então, tem regiões do Brasil que, além de não ter o gás, ele não tem os gasodutos, as tubulações para levar gás lá. Então, como nós temos vai ter essa obrigatoriedade de todas as regiões comprarem, né, essa energia gerada para as termoelétricas, vão ter que ser criados, vão ter que ser investido nas tubulações, nos gasodutos, para se levar o gás lá, e mesmo em termoelétricas, que não se tem hoje, e mesmo em termoelétrica a combustível fóssil, que vai de encontro, como nós já falamos, são emissores de gases de efeito estufa, em particular o gás carbônico.
Então, essa é uma das causas que vai aumentar a nossa tarifa, porque vai ter que ser feito investimentos pelo governo federal. E, obviamente, quem vai pagar esse investimento somos nós. A outra coisa diz respeito a você. Nós temos que saber exatamente quem consome energia elétrica aqui no nosso país. Praticamente 40% do consumo de energia é feito pelas indústrias. 25%, eu estou dando em números redondos, sabe, Valdir? 25% é o setor residencial, mais ou menos 20% é o setor, um pouco menos, o setor comercial, uns 5% o agronegócio e também o setor agropecuário, né? E o restante outros consumos. Então, os grandes consumidores são as indústrias, né? Esse sim, 40%, quase que a metade do consumo. Então, muitas das políticas, então se fala na mudança do pico de consumo aí. Então, essa mudança do pico de consumo, ou seja, você não consumir todo mundo em determinada hora do dia, em determinada faixa de hora do dia, é uma coisa que se tentou fazer com a introdução das bandeiras tarifárias para o setor residencial, que eu denunciei várias vezes que essas bandeiras eram só para encher o bolso das distribuidoras. A intenção das bandeiras é o mesmo que se quer fazer hoje para o setor industrial, deslocar a hora do consumo. Então, o que acontece é que essas bandeiras não deu certo para o setor residencial. O setor residencial continua consumindo. A intenção era que as pessoas consumissem menos ao ter que pagar mais a conta. Isso não aconteceu. Então, eu também duvido que essa questão dessa mudança no pico vai acontecer. Esses penduricários que colocou ali foram mais para satisfazer a interesses regionais, a interesses menores, e não realmente para resolver um grave problema, que é a possível falta de energia, do desabastecimento para todo o país e todas as consequências aí que se tem. Professor, se as pessoas elas não vão à luta, defender, por exemplo, a preservação, defender que não haja uma atitude como essa de privatização do setor elétrico, elas começam a acreditar em conversas que são colocadas, como, por exemplo, olha, para você, já que o impacto está aí, você não tem como fugir dele, você diminua o seu consumo. Só que esse discurso de diminuição do consumo ele já vem há bastante tempo, e as pessoas estão apertando, diminuindo, daqui a pouco elas vão ter que acender o candeeiro, né? Porque já não podem ligar mais nada, porque o mínimo que elas consomem acaba sendo muito para uma conta muito elevada. Então, assim, existe, de fato, uma saída para a população, a não ser o grito? Você vê que as próprias propagandas hoje que estão sendo feitas, elas jogam nas costas do consumidor residencial uma enorme responsabilidade e, ao mesmo tempo, um medo muito grande e, ao mesmo tempo, tarifas abusivas. Então, é como se o consumidor residencial fosse o maior responsável por tudo que nós estamos passando. Isso não é verdade, isso tem que ser esclarecido. E como eu te disse anteriormente, a democratização do setor elétrico é fundamental. As pessoas cada vez mais estão se empoderando de que discutir energia elétrica, discutir energia não é um assunto só para os pesquisadores, para os PhDeuses e nem para os grandes especialistas. Desculpe, porque o que está acontecendo hoje, na verdade, é que são essas pessoas chamadas grandes especialistas que têm trazido esse terror para a população. Então, você tem toda a razão, as pessoas têm que se mobilizar, têm que gritar, porque não é possível cair nas costas do consumidor esses aumentos que vamos ter esse ano e o ano que vem. Esse ano já começou, não é? Teve um aumento aí na bandeira tarifária, no patamar 2, que foi de 52%. Só isso vai refletir num aumento na conta de energia de 5%. Só esse aumento na bandeira tarifária, fora outros que virão. Então, você tem toda a razão. É através da mobilização, da conscientização das pessoas. As pessoas têm que praticar no seu dia a dia a cidadania.
O nosso país não tem só o problema hoje da energia, veja o problema na saúde, a questão das vacinas e tudo que nós estamos descobrindo agora sobre o que foi a questão das vacinas. Veja também no turismo, né? No Ministério do Turismo, no Ministério da Economia, não é? Ou seja, com aquelas verbas secretas. Ou seja, estamos passando num momento em que devemos realmente praticar a cidadania. Porque, senão, é o que está acontecendo. Cada vez mais a população vai pagar o pato. Isso, professor. Talvez uma forma de as pessoas poderem diminuir a conta, o valor que pagam na conta da energia, na conta da água, na conta do condomínio, seja aprender a votar, né? Talvez votando melhor, a gente melhore também essa situação do país como um todo. Mas, olha, a gente chega aqui ao final e a gente fica devendo mais um programa sobre energias renováveis, para a gente falar exatamente sobre essa transição e aprofundar mais a questão, né? Então, mais adiante, a gente pode trazer esse tema de volta e a gente faz novamente um programa bem bacana. Hoje a gente agradece a sua participação, agradece a todos vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco também pode ser visto nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM 820 kHz, de segunda a sexta, 8h30 da manhã. Eu sou o Valdir Oliveira, para vocês que nos acompanham na rádio. Ficamos por aqui e nos encontramos em um próximo programa.